Olá, tudo bem? Paz seja com todos vocês. E hoje eu estou aqui para passar para você uma reflexão da palavra de Deus que Deus me deu hoje. E eu queria falar sobre perdão. E o assunto de hoje é: você já se perdoou hoje? Porque Mateus 27, versículo 5, lá vai dizer que Judas ele se enforca, né? Ele devolve as moedas e devolve, né, lá no templo para o sacerdote e vai se enforcar. E ele fala algo interessante, né? Ele diz: eu pequei traindo sangue inocente, eu não quero mais esse dinheiro. Isso. Só que Judas, na cabeça dele, ele fez algo tão terrível que ele não conseguiu se perdoar. Mas o problema foi que ele não se perdoou. E quanto a maioria do que me ouve agora deve ser assim. Perdoa todo mundo. Mas quando a pessoa erra, ela mesma, ela não se perdoa, ela se torna o carrasco dela própria e ela mesma se estrangula, se maltrata na sua alma. Não é? Talvez você seja assim. E hoje a palavra é: se perdoe, se ame, se valorize, se queira bem. Tá bom? E aí, continuando aqui, eu quero que você não se cobre demais, nem se exija demais de uma forma abusiva contra você próprio, né? Até porque Deus ele não quer que a gente se puna. Se você procurar na Bíblia, alguma passagem escrita de que quando nós errarmos nós temos que nos punir, eu quero que você me mostre, porque eu não vejo isso. O que Deus quer de nós quando nós erramos é arrependimento e conversão, não é? E quando eu fui pesquisar na Bíblia sobre esse assunto de punição, né, eu descobri algo interessante. A punição, ela só pode vir de Deus. É Deus que tem a condição e o poder de punir. Isso não cabe a nós. Então nós não podemos nos punir quando nós erramos e muito menos punir as pessoas. Por quê? Porque a gente não sabe medir o nível de punição em nós mesmos ou nas pessoas. Então, deixe a punição só com Deus, tá bom? Você não deve se punir. Quando você errar, você deve se arrepender. Não se puna. Porque se você se punir quando errar, você vai se afundar naquele erro cada vez mais. Pega essa revelação e guarda para você, tá bom? Outro exemplo que eu te dou aqui é daquela mulher, a mulher de 2º livro de Samuel, capítulo 13, verso 20, a Tamar. Você lembra que ela foi abusada, né, pelo próprio irmão Aminon? E depois, né, de ter sido abusada sexualmente, a palavra diz que ela volta para a casa dela, desolada, triste, e ela terminou os seus dias na tristeza. E aqui eu vejo outra coisa interessante, né, que eu queria compartilhar com você, que é o quê? Tamar, ela foi abusada, ela não teve culpa de nada. Ela foi para ajudar o irmão, né? O irmão mentiu, dizendo que estava doente e precisava só dela para cuidar dele. Ela vai da maior boa vontade ajudá-lo, mas só que quando ela chega lá no quarto, né, já está tudo armado para ele poder pegar ela, né? Infelizmente. E ela não teve culpa nenhuma de ter sido abusada. Mas só que ela morreu com a culpa, achando que a culpa era dela, do estupro. E aqui eu aprendo outra coisa. Talvez você sofreu desde pequeno, né? Desde pequeno você não deve ter sido amado pelos seus pais, pela sua mãe, e você cresceu dizendo: poxa, o que eu fiz de errado para os meus pais não me amarem e não me darem atenção? E aí você se culpa, né? Achando que fez algo de errado, mas espera aí, você era criança, você não sabia de nada, você estava chegando no mundo agora, você não tem culpa. Então, pare de se punir por coisas, por sofrimentos que você passou e que a culpa não foi sua. Para com isso, tá bom? Se perdoe. Essa é a palavra de hoje. Se ame, se valorize, se queira bem. Mas aí você pode dizer: Vinícius, eu errei feio, eu vacilei feio, e agora o que eu faço? Você tem que fazer igual Jesus disse em João capítulo 8, verso 11, com aquela mulher adúltera. Ela errou, né? O homem também que deitou com ela errou. Mas o que ele diz para ela? Mulher, para de chorar, levanta e anda. E é o que você precisa fazer hoje diante do seu erro. Vamos imaginar que essa mulher pega no adultério, ela fosse viciada em sexo, né? Vamos imaginar aqui. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa viciada. Viciada em qualquer coisa, sexo, cerveja,
ou até as coisas mais bobas, né? Doce também, porque tem gente que é viciada em doce. E o malefício é tão terrível quanto os vícios que a gente conhece aí como os mais famosos. Se a pessoa que tem vício e ela pratica o vício sabendo o que é errado, o que ela vai fazer? Ela vai se punir, ela vai se entristecer. E isso é bom ou é ruim? O que você acha? Eu já digo para você, isso é ruim. Porque um dos primeiros passos para se vencer o vício é você se amar. Mas o que a maioria das pessoas fazem quando elas estão com vícios? Depois de elas terem usado os vícios dela, o que elas fazem? Elas ficam mais tristes com ela mesma, isso não vai ajudar em nada. Elas se diminuem ainda mais depois de terem usado o vício, e isso não vai ajudar em nada. Elas se maltratam com palavras, e isso também não vai ajudar em nada no processo de saída do vício. Elas se odeiam ainda mais, e isso não vai ajudar em nada no processo de mudança, pelo contrário, só vai fazer a pessoa ser cada vez mais dependente dos seus vícios. Outra coisa também, a pessoa que não se perdoa, né, que se maltrata quando erra, ela vai se odiar ainda mais e isso não vai ser benéfico. A pessoa vai querer morrer logo, a pessoa pede para morrer, a pessoa começa a se achar indigna de estar na igreja. Ora, a igreja é para doente, né? Jesus falou sobre isso. Então, a igreja é lugar de gente que está com problema. Agora, se você se acha indigno de vir para a igreja, isso vai dificultar ainda mais o teu processo de libertação. Então, mesmo arrebentado, mesmo cheio de problemas, você tem que ir para a igreja. Vá, mesmo assim. Aí você começa a se achar indigno de pegar na Bíblia, né? Aí que você vai se arrebentar com você mesmo. Aí você se acha indigno de orar a Deus. Aí você está cavando a tua própria cova. Então, quando você está no processo de erro, você precisa se amar, se perdoar, porque senão você vai se afundar cada vez mais nos seus erros. Por isso, se ame, tá bom? E aí Jesus diz para aquela mulher, né? Você errou? Tá bom. Levanta, engole o teu choro, vá para casa e não erres mais. E essa é a palavra de hoje. Você errou hoje? Não se puna. Se arrependa. Porque se você se punir, você vai continuar nesse vício, você vai continuar nesse pecado, você vai continuar nesse erro. Não se puna. Se arrependa. Levanta. Se Deus te deixou com vida, Ele está te dando a oportunidade de vencer isso que tem te vencido. Limpa as lágrimas, levanta, vá para casa e não erres mais. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer igual Pedro. Pedro também negou Cristo, como Judas negou Cristo. Só que um não se perdoou e foi se enforcar. Pedro não. Pedro chorou, mas o que ele fez? Ele se arrependeu do que fez. Ele caminhou com o Mestre. Ele buscou a Deus. E ele se tornou o que foi. Porque se Pedro não se perdoa, ele ia se matar igual Judas. Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo agora ao vivo ou que vai ver depois é: quando você errar, nesse processo de erro, não se puna, se ame. Porque se você se punir, você vai continuar se afundando nesse erro. É por isso que você deve se amar, se valorizar e se querer bem. Tá bom? E eu espero que esse vídeo te ajude. Pare de se punir. E talvez seja por isso que você não faz a obra, porque você se pune demais. Você não usa os seus dons, os seus talentos, porque você se pune demais. Você se acha indigno demais. Você não faz as coisas para Deus porque você se acha indigno demais. Você não sobe no altar porque você se acha indigno demais. E aí, nesse achar indigno demais, você vai enterrando os seus dons, os seus talentos, o seu ministério, você vai enterrando a sua liberdade que Cristo já te deu, por você se achar não merecedor. Fica tranquilo. Tudo que Deus te der não é porque você merece, é pelo favor imerecido dele. Então receba esse favor imerecido. E comece a fazer as coisas que você deixou de fazer por se punir em excesso. E eu digo para você, eu também erro. Tem dia que eu peco com o meu pensamento. E quem é que não peca com seus pensamentos? E se eu fosse me punir em excesso, eu tenho certeza que hoje eu não estaria no altar do Senhor ministrando a palavra. Então, guarde essa palavra. Quando errar,
Não se puna, se arrependa, se ame. E creia que Deus já jogou no mar do esquecimento o seu pecado. Agora falta você jogar também. Que Deus te abençoe e que você passe a se amar, a se perdoar. Porque o Pai, quando você se arrepende, Ele já te perdoou. Que Deus te abençoe e até a próxima live, se Ele permitir, em nome de Jesus.